Reis, batalhas e a graça de Deus. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 12. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 12. Semana passada, vimos o reino do norte e o reino do sul, essa divisão que aconteceu em Israel. Jeroboão reinando ao norte, Roboão reinando ao sul, Roboão filho de Salomão, o rei do sul, o rei de Judá. E a partir desse momento, o livro dos Crônicas, ele vai falar dos reis que reinaram no sul. Preciso repetir, visto que eu já falei isso várias vezes em outros estudos, mas para que fique claro, Crônicas não tem o objetivo de apresentar todos os reis do norte e do sul. O objetivo do livro dos Crônicas é apresentar para os judeus que voltaram do cativeiro como que Deus foi fiel à sua palavra e guardou a dinastia e toda a herança genética de Davi, visto que desta herança, dessa genealogia viria o Messias, Jesus Cristo, o Senhor. Estamos juntos? Amém? Então precisa ficar claro isso. Lembra disso. Crônicas não tem como objetivo apresentar a história como um todo e nem ficar dando detalhes do norte. O objetivo de Crônicas é dar detalhes do sul, porque é em Judá que manteve-se a linhagem de Davi, e mostrar como Deus guardou essa linhagem para que lá na frente viesse Jesus como veio, e nós conhecemos a história como está escrita também nos Evangelhos, no Novo Testamento. Amém? Então vem comigo. A partir desse momento nós vamos ver apenas o relato dos reis do sul depois de Salomão, ou seja, agora já com o reino dividido, tá? Deixa eu ler com você primeiro os 12 primeiros versículos do capítulo 12, que diz assim: tendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor, e todo Israel fez o mesmo. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor. O rei do Egito atacou a cidade com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, a saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então, o profeta Semaías foi falar com Roboão e com os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se haviam ajuntado em Jerusalém. Ele disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, e por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías dizendo: eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Porém, serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir os reinos da terra. Então, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, e os da guarda vinham, usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Pelo fato de Roboão ter se humilhado, a ira do Senhor se afastou dele, e não houve destruição total, porque em Judá ainda havia boas coisas. Bom, vamos entender o que está acontecendo aqui. Roboão é o rei do sul, beleza? E esse relato é sobre o sul. Então Roboão, diz o texto, que ele foi fiel a Deus, até um certo ponto. Que ponto? Até o ponto que tudo estava no lugar, tudo ficou no lugar. Quando tudo se concretizou, tudo se colocou no lugar,
as coisas estavam fluindo, tudo redondinho, tudo acontecendo, né? Então, tudo legal, tudo funcionando. Roboão parou de servir a Deus como ele servia antes. Ou seja, Roboão foi até o limite que ele realmente estava sendo abençoado por aquilo. Quando ele percebeu que ele já tinha tudo, ele parou de adorar a Deus. 3 anos, foram 3 anos e apenas 3 anos que Roboão adorou o Senhor. Isso parece até um pouco com a gente, parece um pouco com o cristão atual. É uma imagem que muito parece com aqueles que buscam o Senhor até quando tudo fica bem. E quando passa, ou seja, tudo está bem, está tudo redondinho, tudo funcionando, tudo em dia, o bolso está legal, as contas estão em dia, a família está funcionando, o trabalho está beleza, está tudo funcionando. Quando está tudo funcionando, ele vai lá e deixa de servir ao Senhor. Aí ele começa a abandonar o Senhor aqui, uma prática ali, uma acolá, deixa aqui uma coisa e outra ali, e muda. E aí dessa forma, ele para de agradar a Deus com as suas atitudes, porque na verdade o que ele queria de Deus eram as suas bênçãos, não o próprio Deus. Roboão fez exatamente isso. E por causa disso, ele trouxe castigo sobre Judá. O que aconteceu? Lembra na semana passada que eu falei que Roboão, ele criou algumas cidades fortalecidas, cidades refúgios, que eram o quê? As cidades no sul, leste e oeste. Eu não sei se está certo leste e oeste, mas é isso, tá? Sul, leste, oeste, norte não tinha. Por que não tinha norte? Porque no norte fazia divisa com quem? Com Israel, exatamente. Então Israel não precisava de ter fortaleza, porque Israel era para ser irmão, parceiro, então não tinha problema. Junto aqui ao sul, Egito ele vem subindo por aqui. Então o Egito vem e ele conquista essas cidades aqui fortalecidas, e depois que ele conquista essas cidades, ou seja, ele quebra a fortaleza, ele invade um pouquinho mais ao centro para chegar em Jerusalém. E ele vem fazendo isso com uma comitiva muito forte, com milhares de homens, com milhares de cavaleiros, com carros de guerra. Ele não chegou ali apenas com espadinha e arqueiros, ele chegou com carros de guerra, com cavaleiros, com muita propriedade para vencer uma guerra. E quando Sisaque chega ali, esse rei do Egito, ele chega para destruir. E Judá, o rei Roboão, não consegue parar o Sisaque, que era o faraó daquele tempo, que era o rei do Egito. E diz o texto que isso só aconteceu porque Roboão transgrediu contra o Senhor. É esse o termo que está na Bíblia. E essa palavra transgredir significa infidelidade, deslealdade e falsidade. Esse é o termo hebraico. Isso significa, ou seja, ele foi infiel, ele foi desleal e ele foi falso com Deus. E por conta disso, Deus permitiu que Sisaque invadisse pelo sul para dar a Roboão e a Judá o que eles mereciam. Perceba que quando a gente olha para a palavra de Deus, lá no versículo 5, ele diz assim, quando Deus fala através de Semaías, o profeta daquele tempo era Semaías, e ele fala assim: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, e por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. É uma questão de lógica, irmãos, é uma questão de colheita, você colhe o que você planta. É aquela velha questão que a gente vive falando aqui. Se você não segue os preceitos de Deus, se você não segue a lei de Deus, se você não quer seguir os caminhos de Deus, se você não quer adorar a Deus, não tem sentido você querer Deus. E se você não quer servir a Deus, então Deus se retira e deixa com que você sirva outra coisa. E a pior coisa que pode acontecer, está escrito lá em Romanos capítulo 1, quando Deus diz que Ele os entregou aos seus pecados, aos seus desejos e às suas mazelas. A pior coisa que pode acontecer é Deus dizer assim, como às vezes o pai fala com o filho. Geralmente o pai fala assim, né? O filho fica ali, querendo fazer, quer fazer aquilo, quer fazer aquilo, tá? Não faz, não quer. Até uma hora que fala, quer saber? Faz esse negócio então. Sabe quando a gente fala assim? Aí o filho vai lá, faz e dá tudo errado. É quando Deus fala com a gente, você quer isso? Então vai lá, faz. Eu estou falando para não fazer. Você quer fazer? Faz. Então, o que Deus fez aqui? Ele permitiu que Sisaque, o rei do Egito, entrasse para, então, dar aos judeus o que eles queriam. O que eles queriam? Eles não queriam Deus. Então, eles queriam outro rei.
Eles queriam outro Deus. Então, se eles querem um outro Deus, então tá bom, fica com Sisaque. Aí é interessante pensar, porque no versículo 7, o que acontece é que os homens de Deus, os líderes, os príncipes, o rei, eles se humilharam. Aí Deus ele vai responder da seguinte forma: eles se humilharam, eu não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Porém, serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e o que é servir os reinos da terra. O povo não foi destruído. Deus falou assim, ó: porque vocês se humilharam, eu não vou destruir vocês, mas vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer. Por que vocês vão sofrer? Porque é o castigo de Deus, para fazê-los entender e perceber o que é melhor. E Deus disse assim para eles: já que vocês querem tanto outros deuses, então sirvam a Sisaque. Vocês vão ser servos do faraó, vocês vão ser servos do Egito, e aí vocês vão perceber o que é melhor, se é servir a mim, ou se é servir a ele. Só que vocês só vão perceber isso, quando vocês experimentarem. Não é isso que vocês querem? Então está aí agora para vocês. O povo não foi destruído, a cidade foi salva, mas Deus fez com que eles percebessem a fúria daquele que é um outro reino. Acabamos de cantar aqui agora: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade. Que reino que você quer estar? No reino que é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade? Ou naquele que invade, destrói, mata e pronto? É uma escolha. É uma escolha. Que rei você quer servir? Porque a questão no mundo é muito simples, irmãos. É muito simples. O mundo é formado de dois grupos de pessoas. É isso, e ponto final. Sabe quem são os dois grupos? É os com Cristo e os sem Cristo. É isso. É assim que se resume o mundo. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Não tem meio termo. Ou você é parte do reino de Deus, ou você é o do reino contrário a Deus. Ou você é por nós, ou você é contra nós. Essa que é a questão. Ou você está com o Senhor, ou não está. Então não tem terceira via. São dois reinos. O reino maligno e o reino eterno do Senhor nosso Deus. Que lado você quer ficar? O que acontece é que Deus permitiu então que Sisaque fizesse algumas coisas. O que ele fez? Ele pegou todos os tesouros do palácio e todos os tesouros do templo. E é interessante pensar que ele levou para si os escudos de ouro. Salomão havia feito escudos de ouro para colocar lá na parede, para enfeitar. Eles usavam em algumas cerimônias. Salomão havia feito isso, para demonstrar a grandeza do seu reino. Mas o que acontece? Sisaque vai lá e pega todos os escudos de ouro e leva para o Egito. Aí o que Roboão faz? Roboão não tinha dinheiro, estava falido, estava sem grana, sem tesouro, sem nada. O que ele faz? Ele faz escudos de latão, escudos de bronze, e troca. Em vez dele deixar vazio, ele vai lá e coloca um monte de escudo de latão. Ele substitui os escudos de ouro pelos escudos de latão. Só para dizer assim, a gente ainda tem alguma coisa. A gente está fazendo. As cerimônias que os soldados faziam antes com os de ouro, eles continuaram fazendo com de latão. Foi isso que Roboão fez. Algo muito interessante se apresenta aqui nesse texto. É uma ilustração que nos faz pensar sobre o que é a forma sem essência. Estamos falando tanto de essência essa semana, esse mês. O que é a forma sem essência? É quando nós estamos fazendo as coisas, mas não com o coração. E aí você percebe, ó, os escudos de ouro foram perdidos por causa do pecado. Escudos de lata ficaram no lugar dos verdadeiros escudos de ouro. Perceba o seguinte: a imitação é tão inferior à verdade como o latão é inferior ao ouro. A grande questão é que Deus está à procura de adoradores. Porque é muito fácil encenar. Encenar exige treino. Adorar exige vida. Tem muita gente que encena adoração. Levanta as mãos,
chora, derrama lágrimas, canta, encena, mas o coração está longe do Senhor. A questão é que muitos desses estão apresentando um escudo de latão, achando que estão fazendo o mesmo com um escudo de ouro. Forma sem essência. É a forma do escudo, mas a essência é outra. A forma é culto, mas a essência é outra. A forma é ser crente, mas a essência é outra. Tem muita gente assim, irmãos. A forma é bonita. Olha para a forma da pessoa. Nossa, a forma daquela pessoa é de crente, mas no fundo não é, porque o coração não tem essência. A forma é de igreja, mas não é igreja. Por quê? Porque não adora como o Senhor exige, como o Senhor quer. Não prega a verdade da palavra, imita, faz outras coisas, oferece prosperidade, oferece coach, oferece hipergraça, mas não oferece arrependimento. Oferece curas, oferece coisas para você comprar, para você levar para casa, mas não oferece evangelho. A grande questão, queridos, é a forma que foi trocar. A forma é a mesma, mas a essência não é a mesma. Então a grande questão que nós precisamos aprender aqui é o seguinte: o pecado, ele destrói a essência. Precisamos estar prontos a adorar o Senhor com o nosso coração, não com a nossa forma, mas com o nosso coração. A essência é que importa. Sabe o que é o pior? O pior é que geralmente nós trocamos o ouro puro da comunhão com Deus pelo latão barato chamado prazer momentâneo. Trocamos o eterno pelo passageiro, o verdadeiro pelo falso, o imenso pelo pequeno. E ainda achamos que estamos cheios da razão. Infelizmente, Roboão falhou. Roboão era filho de Salomão, neto de Davi, mas ele não viveu como seu pai Davi, porque era o padrão de rei bom, seu avô Davi, né? Eu falo pai porque pai, eu já expliquei isso para você, né? A Bíblia chama de pai todo aquele que está acima, que viveu antes. Finalizando, Roboão aqui reinou 17 anos sobre Judá. Por 3 anos ele foi fiel. Isso significa que por 14 anos ele não foi fiel a Deus. Ele desagradou o Senhor com suas atitudes, viveu em conflito com Jeroboão, o rei do norte, por muito tempo, toda a sua vida. Foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho, chamado Abias, assumiu o trono de Israel. E aí eu entro com você no capítulo 13. Vem comigo? Hoje eu vou falar só desses 2 capítulos, só desses 2 reis, e nós já vamos terminar. Capítulo 13, versículos 1 e 2 diz assim: no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém, e a mãe dele se chamava Micaía, e era filha de Uriel, de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Lembra que em Reis a gente falou muito isso, né? Quem estudou Reis com a gente sabe. Toda hora aqui também você vai ouvir assim, no 18º ano do reinado de Jeroboão. Quem é Jeroboão? É o rei do norte, Israel. Então, 18 anos de Jeroboão no trono, aqui em cima, 18 anos. No 18º ano, Roboão para de reinar no sul, porque ele morre, e entra Abias no seu lugar. Abias é o filho de Roboão, que passa a assumir a partir do 18º ano aqui de Jeroboão. Ele começa a reinar aqui no sul, em Judá, beleza? Em todo Reis e Crônicas, você vai ver isso acontecendo. Abias reinou pouco, reinou por apenas 3 anos. E durante 3 anos, ele esteve em estado de guerra contra Jeroboão. Agora, Abias teve algo muito, muito, muito legal que ele fez. Algo muito bom, embora a sua prática não foi exatamente de acordo com o seu discurso, mas o seu discurso foi excelente. Ele fez um discurso caloroso e verdadeiro diante de Jeroboão. O que aconteceu? Jeroboão veio com o exército do norte para lutar contra Judá. Olha que loucura, de novo. Na semana passada, no último estudo, eu falei que Deus não deixou eles lutarem, lembra disso? Mas mesmo assim eles lutaram. Jeroboão desceu com 800.000 soldados e Abias subiu com 400.000 soldados. Quando eles estavam um de frente para o outro, Abias fez um discurso. E o discurso dele diante de Jeroboão e de todos os outros lá, teve 4 coisas muito interessantes. Primeiro, ele lembrou a eles que a linhagem do rei tinha que ser de Davi. Segundo, ele lembrou que só os filhos de Arão poderiam ministrar no templo, serem sacerdotes.
porque Jeroboão fez outros ministros lá, outra religião. Terceiro, que o templo único autorizado por Deus estava em Jerusalém, que era o templo construído por Salomão. E por fim, ele disse que se Israel lutasse contra Judá, ele estaria lutando contra o próprio Deus. Foi um discurso e tanto. Eu não queria passar sem ler o discurso para você. Então eu vou ler para você, porque eu acho muito interessante a gente não perder esses detalhes, mas eu não vou me apegar tanto a ele, porque eu já te dei as 4 informações importantes. Mas eu queria que você prestasse atenção nesse discurso. Versículo de 4 a 12. Vou começar no discurso. Abias disse assim: Jeroboão e todo Israel, escutem o que eu vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos por uma aliança perpétua? Contudo, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra o seu Senhor. Juntaram-se a ele uns homens vadios e malignos que desafiaram Roboão, filho de Salomão. Como Roboão ainda era jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora, vocês pensam que podem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Vocês são uma grande multidão e estão trazendo com vocês os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não é verdade que vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e escolheram para si outros sacerdotes, como fazem os povos das outras terras? Qualquer um que vem para consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se torna sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, nunca o abandonamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas da sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferece holocaustos, queimam um incenso aromático, colocando em ordem os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus, ao passo que vocês o abandonaram. Ele termina assim: eis que Deus está conosco e à nossa frente, e também os sacerdotes tocando as trombetas, para dar o grito de guerra contra vocês, ó filhos de Israel. Não lutem contra o Senhor, o Deus de seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Foi um discurso e tanto. Resumindo, ele disse: quem é rei é da linhagem de Davi, quem é sacerdote é da linhagem de Arão. Vocês não adoram mais ao Senhor no templo que deveriam adorar, e não lutem contra a gente, porque nós somos filhos do Senhor. Basicamente foi isso que ele falou. E aí o que você acha que Jeroboão fez? Recuou? É ruim, hein? Partiu para cima, pegou os 800 mil dele. Veja, ele tinha o dobro de soldados que Judá. Ele pegou os 800 mil, o que ele fez? Ele fez com que metade ficasse aqui atrás e metade aqui à frente, e os 400 mil de Judá estavam no meio. E ele tentou fazer uma emboscada para pegar os 400 mil soldados dessa maneira. E Jeroboão partiu para cima deles, fez um cerco em Judá, por frente e por trás. Sabe o que aconteceu? Eles perderam. Por quê? Porque os homens de Judá, os sacerdotes, tocaram as trombetas, os judeus clamaram a Deus, e neste momento Deus ouviu a sua oração e deu vitória a eles. Dos 800 mil soldados de Israel, 500 mil morreram naquela batalha. Olha que tristeza. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que ao ouvir o conselho de Deus, eu devo agir de acordo com a sua vontade. Porque quando eu não faço do jeito que Ele quer, eu trago sobre mim e sobre os que estão ao meu redor sofrimento e desgraça. Deus deu o conselho: Jeroboão, não luta, não vem, não faz isso, fica aí. O que Jeroboão fez? Trouxe desgraça para si e para os outros 500 mil soldados que morreram naquela batalha. Geralmente, nossos pecados não trazem desgraça apenas para nós, mas para quem está ao nosso redor. É como uma grande pedra que cai num lago, e quando ela cai, ela forma ondas, e geralmente, a onda mais forte é qual? É a primeira, não é?
depois ela vai diminuindo. Ou seja, quem está mais perto de você é aquele que vai sofrer mais com as escolhas erradas de acordo com os conselhos da palavra de Deus. Por isso o Senhor diz: me obedeça, faz conforme eu mando, e você será bem sucedido. Sabe, irmãos, essa vitória de Judá não tinha nada a ver com a vida do povo, porque eles também não tinham uma vida santa, não. Eles não mereciam a vitória, mas Deus deu a vitória. Sabe por quê? Porque ele tinha feito uma promessa para Davi, e porque ele derramou graça sobre o seu povo. E é exatamente assim nas nossas vidas. Você e eu não merecemos vitória. Sabe por que você vence? Porque Deus te ama em Cristo, e porque ele derrama graça sobre a sua vida. Para a gente terminar, os versículos 19 a 22 vão fechar dizendo assim: Abias perseguiu Jeroboão, ele tomou a cidade de Betel, Gesana e Efron, com as suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. O Senhor feriu o Jeroboão e ele morreu. Abias, porém, se fortificou, tomou para si 14 mulheres, gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos demais atos de Abias, tanto o que fez como o que disse, está escrito no livro da história do profeta Ido. Eu fecho aqui te dizendo: Abias não foi um rei dos melhores, mas uma coisa ele fez: ele lutou pelo seu povo, ele lutou pelo seu Deus, ele discursou de uma forma verdadeira. Ele disse o que tinha que ser dito e se preparou para vencer a batalha a partir daquilo que o Senhor queria. O que eu aprendo aqui de grande lição é a seguinte: cuidado com as suas escolhas diante dos conselhos de Deus. E lembre-se que todo plantio tem uma colheita. O que você plantar, você vai colher. Amém? O próximo rei se chama Asa. E você não pode perder o próximo capítulo na próxima semana. Estaremos juntos aqui mais uma vez estudando a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse estudo, que embora tenha sido um pouco mais direto, com um tempo mais curto, que geralmente estamos acostumados, mas que muito nos ensina nessa noite, que nos faz pensar e refletir sobre as decisões e escolhas da nossa vida, para que não sejamos como Roboão, que por ter abandonado o Senhor trouxe sobre ele desgraça, sobre o seu povo desgraça, e trouxe muitos problemas por causa da escolha que eles fizeram, quando haviam trocado também a essência do que faziam. Nos ensine, Deus, também, para que, como Abias, saibamos discursar bem a respeito da Tua palavra, e ao mesmo tempo, saibamos que a vitória que vem sobre as nossas vidas não é nossa, é do Senhor. E assim como o Senhor deu vitória aos judeus, não pelo seu povo, mas por Davi, o Senhor também nos dá vitória, não por nós, mas por Cristo, que é Ele quem nos abençoa, e através dele o Senhor derrama vida sobre nós. Muito obrigado por isso. Nós te agradecemos, nós te louvamos, e nós o adoramos nessa noite. Não permita que tenhamos apenas forma de crente. Não permita que tenhamos apenas forma de igreja, forma de cristão, mas que tenhamos a essência disso nos nossos corações. Que não sejamos alguém apenas que encena, mas que adora, que vive de verdade o teu evangelho e a tua palavra. Em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus na face da terra, mas em particular com o teu povo aqui neste lugar, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Que Deus assim abençoe as nossas vidas. Estamos encerrando um pouco mais cedo hoje. Vai com Deus, bom descanso.